A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs. Eu venho mais uma vez trazer uma palavra de bênção, de vitória para você. Amém, meus irmãos? Eu venho hoje aqui, amados, trazer uma palavra, no livro de Isaías, Quem não me conhece, amados, eu sou a missionária Elizabeth, O livro de Isaías fala que todo o povo é convidado a procurar salvação, Louvado seja Deus, Porque nós temos que procurar salvação, temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar, Louvado seja Deus, Glórias a Deus. Então fala assim: busquem o Criador enquanto pode achá-lo, Louvado seja Deus. Neste capítulo 55, esse estudo é tratado sobre mais uma mensagem messiânica. Louvado seja Deus. E também muito importante para os dias atuais, amados, trazida pelo profeta Isaías, É uma continuação dos capítulos anteriores. Agora ele dá ênfase às bênçãos contidas na graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O perfeito sacrifício, que seria feito pelo nosso Senhor Jesus, iria mudar completamente a perspectiva de quem o recebesse como um único e suficiente Salvador. Por isso o profeta convida todos os sedentos, a buscarem a vida plena, satisfatória, encontrada no Criador, Louvado seja o nome do Senhor. E fala assim, contexto histórico, Fala assim, o contexto de Isaías 55 se dá em uma palavra profética de como seria a vida daqueles que ouvissem a mensagem da cruz, isto é, o evangelho da salvação, De forma provocativa, o conteúdo deste capítulo realiza a dicotomia entre a vida guiada pelo Criador e quem está distante dele. Louvado seja Deus, Uma vez que os sedentos só estão neste estado porque ainda não beberam a água da vida, Louvado seja o nome do Senhor. Quem está com sede, beba a água do Senhor, beba a água da vida, A buscar o Criador, por sua vez, traz uma nova realidade para o indivíduo, além de trazer o viver com propósito, além de fazer ele viver com propósito. Isso porque a graça proveniente do sacrifício de nosso Senhor Criador Jesus é transformadora e pressupõe uma vida extraordinária para quem a recebe, Quem tem o Senhor, amado, tem tudo, na vida, Louvado seja Deus, Aqui no capítulo Isaías 55:1 vai falar assim: o convite aos sedentos. Ó todos que estáis sedentos, vinde às águas. E o que não tem dinheiro, vinde vós e comprai e comei. Vinde, comprai vinho e leite sem dinheiro e sem preço. Aleluias, Deus não somente dará gratuitamente água, mas também bebidas mais substanciais, como leite e vinho. Essas bebidas, elas representam o sustento espiritual e o sustento físico, Louvado seja Deus. No capítulo 2 de Isaías 55 vai falar: por que razão gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho naquilo que não satisfaz? Escutai-me diligentemente, e comei aquilo que é bom, e permiti que as vossas almas deleitem-se com as gorduras. Louvado seja Deus. O povo de Deus, ele não estava aceitando a oferta gratuita de salvação, apresentada pela água para o sedento. As pessoas gastam seu recurso com coisas que não trazem nenhuma satisfação para a alma, Louvado seja Deus. Aqui no capítulo 55, 3 vai falar: a promessa devida almática para os ouvintes. Inclinai vossos ouvidos e vinde a mim sobre a vossa alma, e viverá, e eu farei um pacto eterno convosco. As infalíveis misericórdias de Davi. As infalíveis misericórdias de Davi é encontrada em 2 Samuel 7. A promessa inclui a afirmação de que a distância davídica seria estabelecida para sempre.
segundo Samuel 7,16. Louvado seja Deus. No entanto, durante o cativeiro babilônico, a linhagem dádica, quer dizer Davi, né, de Davi, de reis, governando em Jerusalém, terminou com Zedequias. O Novo Testamento entendeu que a promessa incondicional se cumpriu em Jesus Cristo e estende-se a Deus. É um descendente de Deus, né? Louvado seja Deus. Isaías 54, 5 vai falar: o impacto às nações. Eis que eu tenho dado por uma testemunha para os povos, um líder comandante para os povos. Né? Louvado seja Deus. Eis que eu te chamarás uma nação que tu não conheces. A nações que não te conhecem, a ti correrão por causa do Senhor teu Deus, e pelo Santo de Israel, porque ele tem te glorificado. As promessas de Davi são estendidas para além do povo de Deus, de maneira a incluir as nações, em cumprimento ao pacto abrâmico, né, do livro de Gênesis 12, 3, que fala: ela prevê um tempo que as nações virão ao povo de Deus. Louvado seja Deus, né? O Isaías 55, 6 vai falar a urgência em relação a buscar o Criador. Temos que ter urgência, amado, em buscar o Senhor enquanto é tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, né? Invocar enquanto está próximo, né? Porque Ele está próximo. Louvado seja Deus. O chamado ao arrependimento possui um tom de urgência. Uma pessoa deve se arrepender antes que Deus retire sua presença e dê início à sua obra de julgamento. Meu Deus. Isaías 55, 7 a 9 vai falar a superioridade dos pensamentos e caminhos de Deus. Deixe os perversos e abandone o seu caminho, e o homem justo os seus pensamentos, e permita-o retornar para o Criador. Ele terá misericórdia dele e para nosso Deus, porque ele abundantemente perdoará. Porque os meus pensamentos, no versículo 8 vai falar: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Criador. Louvado seja Deus, né? O 9 vai falar: porque os céus são mais altos do que a terra, deste modo são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Louvado seja Deus. Deus está muito acima, amados. Deus está muito acima de nós, acima da humanidade, em pensamentos e ação. O povo de Deus é chamado a deixar seus pensamentos e atos pecaminosos. Louvado seja Deus. O versículo 7 vai falar: e voltar-se para os pensamentos altos elevados de Deus, Glórias a Deus. No versículo 55, do 10 ao 11, vai falar: palavra do Criador, ela não volta vazia. A palavra dele não vai voltar vazia para você. Porque como cai a chuva e a neve desde o céu e não retornam naquela direção, porém molha a terra e faz produzir e brotar, para que possa dar semente para que o semeador e pão para o que comem. Louvado seja Deus, No 11 vai falar assim: assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, porém ela fará acontecer aquilo que eu desejo, e ela prosperará nas coisas para a qual eu a enviei. A chuva cai do céu para a terra, e então volta para ele, mas no processo ela supre a terra e produz fertilidade. A mesma coisa acontece com a palavra de Deus. Ela retorna para ele, mas no processo causa crescimento espiritual da humanidade. Louvado seja Deus, amados? Aqui no Isaías 55, 12, 13, vai falar:
a alegria encontrada no cumprimento das promessas. Porque vós saireis com alegria e sereis conduzidos com paz. Os montes e as colinas irromperão diante de ti em canto, e toda árvore do campo baterão palmas. No 13 vai falar, no lugar do espinheiro brotará o espinheiro, e no lugar da sarça brotará a murta. E isto será para o Criador como um memorial e por um externo sinal que nunca deixará de existir. Por causa da redenção de Deus, seu povo e o restante da criação irromperão com júbilo e canto, e a terra árida se converterá em bosque exuberante. Aleluias, né? Então, amados, por fim, Isaías 55, né, esse estudo também convida cada sedento por uma vida mais envolvida com o Criador a decidirem buscá-lo de fato, né? É bem comum acharmos que cumprir obrigações religiosas, como por exemplo ir à igreja em um dia da semana, é o bastante para funcionarmos no buscar o Criador, enquanto se pode achá-lo, dito pelo profeta, né? Quando na verdade todas as nossas ações, palavras, decisões é que dizem se realmente temos buscá-lo ao Criador, se estamos vivendo de acordo com a sua vontade. Existe uma vida extraordinária encontrada na integridade da fé, no coração que busca adorá-lo com uma intenção autêntica. Portanto, seja ainda mais sedento pela presença de Deus. Assuma os seus pensamentos e caminhos disponibilizados por Ele para a sua história e viva experiências inesquecíveis daqui em diante. Amém, amados? Louvado seja Deus, né? Porque o Senhor, Ele quer que nós buscamos Ele de todo o coração, fazendo a obra dEle, né? Não por obrigação, amado, mas busque o Senhor de todo o coração, de todo o seu entendimento, né? Buscar o Senhor. Busque o Senhor enquanto se pode achar, porque Ele está às portas, Ele está voltando, né? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, aquele que estiver na presença dEle vai subir com Ele, vai cear com Ele naquela grande mesa, naquele grande dia do arrebatamento que o Senhor leva à sua igreja. Então busque aquele que não aceitou Jesus ainda, aceite Ele como seu único e suficiente Salvador e será salvo você e sua família. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Agradeço muito a todos vocês, amados, que ouviu essa palavra. Que Deus possa falar melhor em cada coração. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.